Comentando sobre o crescimento de 2,9% do PIB em 2022, Lula disse que a economia brasileira não cresceu nada. Para analisar essa questão, convidamos o professor de Economia do IBMEC Rio de Janeiro, Caio Ferrari. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Bom, professora, antes de qualquer coisa, como podemos analisar este número de 2,9%? É um bom crescimento ou realmente é nada, como diz o presidente? Olha, é um crescimento, na verdade, que ele é significativo, né? Na verdade, se a gente ao longo do tempo crescesse sempre essa taxa, né? Sim, num horizonte, né, de longo prazo, a gente teria aí um crescimento significativo, né? Na verdade, o mais difícil é você crescer um pouco e depois ter uma retração na economia, o PIB diminuir, né? Isso que, na verdade, faz com que a economia patine, né? Se a gente tiver um crescimento, né, mesmo que não seja tão alto e ele se mantenha, né, com um certo nível de estabilidade, a gente consegue realmente melhorar a situação econômica aí no espaço de uma geração, né, de algum período grande de tempo, né? A questão principal é que a gente tem tido muita volatilidade, né? Fatores, às vezes, fora do controle, né? Como a pandemia, né? Que obrigaram a economia a fechar, né? Retraiu muito a demanda, né? A gente tem aí um choque negativo, né? Foi um choque no Brasil, foi um choque na economia do mundo. Então, assim, esse crescimento, na verdade, ele é interessante no sentido de que a gente retomou bastante, né, do que ficou prejudicado na economia. Acho que o desafio é manter um crescimento aí estável, né, e com estabilidade de preços, né. Então esse crescimento, para eu entender, esse crescimento ele é comparado, né? Ele tem como referência uma economia que estava em recessão por conta da pandemia. Então, por isso, houve esse crescimento, até por isso agora esse PIB está desacelerando. Agora não, né? Desde o final do ano passado. É o natural, né? Você reutilizou a capacidade, né? Você reempregou as pessoas. A gente ainda tem algum movimento no setor de serviços, né? Que o setor, às vezes, que a contratação é relativamente mais fácil, etc., né, e sazonal, mas a gente vê que outros setores, de fato, deram uma pequena desacelerada, né, mas, no geral, para o ano, eu acho que está um pouco dentro do esperado, né. Inclusive o setor de turismo, né, também alavancou esse PIB bastante. Mas, o professor, após essa divulgação, né, do resultado, Haddad e Tebet voltaram a criticar a alta taxa de juros do Banco Central. Até porque, como dissemos, apesar do crescimento do PIB, desde o final do ano passado, ele está desacelerando. O senhor acredita que pode haver mudanças agora nos juros? É um bom momento? Na verdade, é sim, né? Assim, a gente tem uma inflação bem mais baixa e as expectativas de inflação parecem mais bem ancoradas, né? O Banco Central do Brasil fez um bom trabalho até durante a pandemia, né? Agiu mais rápido que outros bancos em países desenvolvidos, né? Então, assim, talvez pela experiência, né, que tem o Brasil com inflação alta, né, a gente respondeu um pouco mais rápido, né? Mas para isso a gente precisa, né, que o Banco Central também faça o trabalho dele, né? O Banco Central em geral tem lá suas reuniões, o Copom e avalia, né, o que deve ser feito em termos de tornar os juros contracionista ou não, né? Muito provavelmente o movimento que vai ocorrer, né, que já viria a ocorrer, é um ciclo de descida suave, né? Também porque em geral, a regra aí, né, o corolário da política monetária é evitar choques bruscos, né? Se mudar bruscamente a taxa. Então, muito provavelmente, a gente está próximo de iniciar um ciclo de baixa. Então, assim, o ruído que o governo fez sobre essa questão, na verdade, foi um pouco desnecessário. Não sei se o governo talvez queira capitalizar em cima da queda dos juros que já está por vir, né? Mas aí cria uma situação do tipo, o Banco Central abaixou os juros pela pressão do governo. Sendo que, assim, a maioria
né, dos economistas, se você perguntar, eles provavelmente concordariam que talvez seja o momento de começar a pensar baixar a taxa de juros, né? Então, assim, essa discussão de culpar a taxa de juros, ela não faz tanto sentido, né? Professor, pergunta agora de Nelson Kobayashi. Olá, professor, muito boa noite, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta em relação a esse número do PIB em 2022 é em relação ao agronegócio, que destoou da média geral, né? Não sei se por conta da soja, que teve uma baixa de mais de 10%. O que esse número mostra para 2023 em relação ao agronegócio? Nós estamos em baixa, é justificável? Teve algum fator que foi determinante para esse número importante negativo da agropecuária em especial? Assim, a principal justificativa, né? Boa noite, primeiro de tudo. A principal justificativa seria as questões climáticas, né? A agricultura, ela está sujeita, né, a esse tipo de choque, né? Então, assim, é inerente que a atividade flutue um pouco, né? No entanto, o resultado ainda é bom, não é uma crise ou algo desse tipo, né? Assim, a gente tem desafios para frente, tem desafios quanto à soja, né? A gente pode melhorar a questão de produtos processados, né? A base de soja pode tornar esse produto com mais valor agregado para se exportar, né? Mas, assim, acho que a tendência, né, é que a gente continue crescendo. A gente tem novas áreas se expandindo no Brasil, com mais plantação, né? E é um produto que tem demanda mundial. O Brasil é o principal produtor, né? E vai continuar sendo produto importante. E eu imagino que nos próximos, né, anos aí a gente deva ter resultados positivos, né? A soja, ano passado, né, teve esse resultado não tão bom, mas no ano anterior, né, bateu recorde, né? As exportações brasileiras bateram recorde, etc. Muito puxado pela própria soja, né? Agora, professor, nessa semana também houve a reoneração no preço dos combustíveis. Gostaria de saber como que isso pode influenciar na inflação? Bom, isso é provável que tenha um impacto na inflação, né? Porque acaba sendo custo, né? Embora seja a gasolina, né, o governo argumenta um pouco de que a gasolina não vai impactar tanto a inflação, que impactaria mais uma oneração do diesel, só que na prática grande parte da distribuição é feita via gasolina, né? Então você tem algum efeito, né? Mas imagino que seja algum choque, né, num período curto de tempo, um trimestre, e vai depender também de como vai seguir a política, né? Tem toda a discussão sobre o preço do petróleo, etc. Mas eu acho que, assim, talvez tenha um impacto inflacionário, mas a gente tem outras preocupações que também podem levar à inflação. Então, assim, acho que a inflação de custo, por essa oneração de combustível, né, em termos da produção, talvez não seja algo tão grave. Mas, para renda, né, para cesta de consumo das pessoas, né, em geral, o consumo dos agentes econômicos, né, dos brasileiros, você tem aí uma contração que pode ser considerável, né, para o transporte, né. Agora a gente viu, né, professor, que esse início de mandato de Lula tem uma movimentação grande, principalmente na pauta de economia, a reoneração dos combustíveis, como dissemos agora, a possível, né, que eles planejam reforma tributária, que eles planejam aí votar. Arthur Lira está bem animado com essa análise e votação de texto. O senhor acredita que essas medidas podem ajudar a desenvolver a nossa economia, que já entrou em recessão desde o final do ano passado, e quais outras medidas também podem ajudar? A gente falou também há pouco sobre a Petrobras, que Jean Paul Prats sinaliza aí uma mudança na política de preços, enfim. Olha, em termos assim de dinamismo econômico, né, você tem uma sinalização do governo de que ele vai tentar talvez gerar números melhores de crescimento, tá? Primeiro ponto, cenário internacional, né, economia mundial hoje em dia está num patamar muito diferente se a gente comparar lá com 2003, 2004, etc, né? Então, aquela excesso de liquidez, né,
estabilidade nos países envolvidos, a gente também não tem o mesmo cenário. Então, o cenário internacional é desafiador, né? A gente tem o problema do excesso de gasto, né? E isso pode ser algo que comprometa, às vezes, a estabilidade econômica, que eleve risco do país, né? Que leve à depreciação cambial, que acabe, né, contaminando a inflação, né? O repasse para os preços locais. Então, assim, a gente tem um cenário difícil de se lidar, né? Em termos de crescimento e de desenvolvimento, né, não tem como resolver, às vezes, na intenção, né? Pelo menos na intenção de gerar números altos a curto prazo, né? Então, assim, gerar número alto a curto prazo, na verdade, você vai ter que financiar isso de alguma forma, né? Isso vai ser dado ou via aumento de imposto no futuro, o que acaba gerando contração econômica, ou sobre inflação também, que acaba prejudicando o poder de compra, né? E eventualmente, uma nova contração para controlar a inflação, né? Então, talvez tentar gerar números maiores, né? Com crescimento muito acelerado, possa gerar problemas no futuro, né? Assim, no futuro não muito distante. Então, a gente não tem como fugir de que o desenvolvimento aí a médio e longo prazo, ele passa por melhora industrial, ele passa por melhora de capital humano, melhora educacional, fatores que vão tornar a economia brasileira mais produtiva, né? Resolver o problema, às vezes, do custo do Brasil, né? Que encarece, né? E dificulta, cria gargalos na economia brasileira, né? Então, a gente tem problemas de infraestrutura, né? Que demoram para dar um resultado, né? Questão de qualificação, capacitação, também que demoram, né, a dar um resultado. Melhoras tecnológicas, que a gente precisa de investimento, né, e um ambiente propício para que as empresas investam, né, não só as empresas locais, como o próprio capital estrangeiro, né. É sempre bom lembrar que uma multinacional, né, ela manda parte dos lucros para o exterior, mas grande parte da renda que ela gera é distribuída localmente, né. Então, o mais importante, na verdade, é que a gente tenha estabilidade, né, estabilidade política, estabilidade democrática, baixo nível de corrupção, né? Então, assim, é difícil pensar que numa canetada, né, às vezes parece que, né, tem uma solução mágica, né, que vai fazer o que fez anteriormente, que vai dar tudo certo, etc., né? Na verdade, não é bem assim, né? A gente teve lá, por exemplo, um bom crescimento, né, lá no começo dos anos 2000, né, mas a partir da crise subprime, a crise financeira global, mudança no cenário mundial, né, aí a gente entrou em décadas aí que a economia brasileira patinou, né, e tem patinado bastante, né. Então, o número aí que a gente viu, né, crescimento de 2,9%. Mais importante saber se a gente cresceu 2,9% é saber se a gente vai continuar crescendo 2%, 3%, né, porque se a gente pensa em termos de juros compostos, a gente tem um aumento grande na economia, né? Por fim, Kobayashi, sua última pergunta. Professor Caio, a gente teve esse aumento de 2,9 graças especialmente aos 3 primeiros trimestres do ano passado, porque os números mostraram que o último trimestre nós tivemos uma desaceleração. Aliás, se nós dependêssemos dos índices do último trimestre, nós teríamos, inclusive, um encolhimento da economia. Isso tem alguma ligação com o resultado do pleito eleitoral, já que na primeira semana do último trimestre foi o resultado das eleições que apontou o presidente Lula como vencedor, já no primeiro turno das eleições, né? Claro que isso se confirmou só no segundo. Tem impacto da política a respeito do crescimento ou não do PIB? Tem sim. O ciclo político, na verdade, ele faz com que a economia flutue mais, principalmente porque os agentes, né, as firmas, os trabalhadores, eles não sabem, né, ainda mais numa eleição apertada, né, eles não sabem efetivamente quem vai ganhar, né, e aí eles esperam dois cenários, no fundo eles tomam suas decisões com base numa média, né, e aí se um cenário é muito diferente do outro, né, o próprio fato de existir a eleição ali faz com que decisões sejam adiadas, né? E a gente tem um efeito aí de redução, né? Esperando talvez um aumento da taxa de juros ainda mais, sei lá, por aceleração da inflação ou algo desse tipo, né?
Então, o fato, né, da gente ter o ciclo político, né, e a gente ter possibilidade, né, de, por exemplo, aumento de gasto, já deixa um certo receio aí, né, para os investidores, internacionais, para a situação financeira do Brasil, né, a fiscal, e aí a gente fica, de certa forma, sujeito aí a queda de confiança, né, e as expectativas, elas têm um papel muito importante na economia, né, na verdade, muitas das vezes elas se autorrealizam, porque as pessoas, né, pensam lá o que vai acontecer sobre o futuro e acabam tomando suas atitudes com base naquilo, né? É a mesma coisa, por exemplo, com os preços, né? Se todo mundo achar que o preço está subindo, todo mundo começa a pedir aumento de salário, todas as empresas começam a rever seus preços e o preço de fato sobe, né? Então, um pouco isso em relação à própria expectativa, a incerteza que a gente tem na economia, né? Que a eleição, de certa forma, causa. Né? A gente viu isso, na verdade, até em 2002, né? Teve uma mudança de orientação de política, não sabia se ia manter, né, o tripé macroeconômico, e a gente teve um aumento do risco, né, grande no Brasil, a taxa de juros teve que se elevar bastante, uma aceleração da inflação, etc., né? Que durou um certo tempo até os agentes, de certa forma, perceberem que o novo governo lá naquele momento ia seguir mais ou menos a política econômica implementada lá desde o Plano Real, né? E foi isso que também possibilitou um bom governo, né? Então, muitos economistas apoiaram, né, por exemplo, o governo atual, pensando que ele seguiria, né, tentaria uma política, às vezes, um pouco mais ortodoxa, uma política de responsabilidade fiscal, né, e ele tem dado sinais, às vezes, que são um pouco trocados, né. Professor Caio Ferrari, obrigada pela entrevista, boa noite, bom descanso. Boa noite, um abraço, pessoal.